Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Mais uma vez estamos aqui hoje para falar de um assunto super importante, que é a recente Lei 12.551, que alterou o artigo 6º da CLT. Nós vamos falar com o professor Luiz Fernando Cordeiro, que está com a gente lá de Brasília. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço, um abraço a todos, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, vou formular para o senhor algumas perguntas. A primeira é a seguinte: o que mudou na legislação com essa lei? Olha, como direito, sim, os fatos ocorrem antes da própria legislação consiga acompanhar de forma positivada. Aqui é um clássico exemplo, onde nós já tínhamos esse entendimento da própria jurisprudência de que, uma vez comprovado o comando, o trabalho, o efetivo trabalho e principalmente a subordinação jurídica, ou seja, o trabalhador que estaria exercendo as suas funções, mesmo que fora do ambiente de trabalho, deve ser remunerado com hora extraordinária. Então, a lei ela veio basicamente para regulamentar e para positivar algo que a jurisprudência já havia entendido de várias formas. Vou dar um exemplo, as horas de sobreaviso, que também eram muito utilizadas. O ponto especial dessa legislação, não obstante entrar na própria CLT, está cultivado na própria CLT, é dar aqui mais um passo ao que nós chamamos da sociedade da informação. Ou seja, os meios telemáticos, os meios da informação também sendo agregados ao nosso direito do trabalho. Portanto, a lei, então, ela foi para o papel aquilo que já existia, que a jurisprudência já entendia, né? Bom, professor, eu gostaria de saber do senhor, referente ao direito de horas extras, no caso da tecnologia de comunicação no trabalho, se esse direito ele é automático com a nova lei. Muito boa a sua pergunta e tem causado polêmica até em outros meios de comunicação na mídia, que agora o trabalhador teria direito às horas extras, uma vez utilizando de celulares, tablets, smartphones, etc. Não é bem assim. Como eu disse, a jurisprudência já entendia essa possibilidade. Mas não basta uma simples ligação ou o recebimento de uma ligação, a simples troca de 1, 2 e-mails após o horário de trabalho. Como a própria lei diz, ela diz que deve haver a subordinação de comandos diretos, controle e supervisão. Então veja que nós temos aqui 4 requisitos que devem ser preenchidos para ter direito a essa hora extraordinária. Porque o que é a hora extraordinária? É a hora trabalhada após aquela hora pactuada no contrato de trabalho. Que pode ser após a sexta, após a quinta, após a oitava. Uma vez trabalhado fora a jornada de trabalho, deve ser remunerada. Mas o trabalho tem que ser efetivo. Não basta simplesmente algo eventual, um simples retorno de um e-mail, uma simples ligação. O trabalhador deve estar efetivamente trabalhando após o horário de trabalho. Vamos dar um exemplo muito bom, muito bem reconhecido pela jurisprudência, que é o caso do motorista de caminhão, que trabalha além da 8ª hora diária, por exemplo, e isso é comprovado através de um aparelho chamado tacógrafo. Então, uma vez comprovado por esse aparelho, uma tecnologia, que ele está viajando 12, 14 horas por dia, ele faz jus à chamada hora extra. Mas veja que ele está sendo monitorado, ele está sendo controlado, ele está efetivamente trabalhando. Então, esse é um grande exemplo que nós podemos dar para que seja agora aqui trazido com a nova lei, o que já havia de entendimento com a jurisprudência. Ok, professor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor referente à súmula que já existe no TST, a súmula
428, que fala sobre o horário e sobreaviso. O senhor acredita que vai haver alguma alteração ou não? Como o senhor já havia mencionado, era um tema já consagrado pela jurisprudência e que pouco vai mudar com a edição da nova lei. Mais uma vez, muito esclarecedor a sua pergunta. Trata-se de dois institutos diferentes, mas que confundem muito, não só a população, mas os próprios operadores do direito. O que a lei nova, a lei 12.551, ou seja, que alterou o artigo 6, traz, são horas extras efetivas, ou seja, horas extras trabalhadas. Só com a diferença de ser em outro local, diferente do local do trabalho habitual, mas que permanece o controle, as ordens, a subordinação pelos meios eletrônicos, por um celular, por um programa de computador, por um tacógrafo, por uma câmera. Mas veja, então, o que nós estamos tratando aqui, na nova lei, é de horas extras efetivas. Com relação à súmula, ela trata de horas de sobreaviso. A hora de sobreaviso, ela surgiu do trabalho sério, dos trabalhadores nas ferrovias. Como que funcionam as horas de sobreaviso? Você fica à disposição do empregador, mas sem trabalho. Você fica à disposição. Mas caso o empregador necessite, você estará à disposição dele. Então são horas pagas a menor, porque não há um efetivo trabalho. O único cerceio, a única obrigação do trabalhador é ficar à disposição, ficar comunicável, não ir viajar, e caso o empregador necessite, ele está à disposição para ser chamado. Por isso que essas horas de sobreaviso são pagas a menor. Volto a ressaltar que o que a nova lei trouxe não é horas de sobreaviso, coisas diferentes. São horas efetivamente trabalhadas após o horário do trabalho, mas que agora não mais subordinadas pessoalmente, subordinadas no local do trabalho, mas subordinadas por um meio eletrônico. Ok, para concluirmos, professor Luiz Fernando, eu gostaria de saber do senhor sobre o aspecto prático. O que os empregados e os empregadores vão ter que fazer para se ajustar à lei? Olha, não há como nós negarmos o advento de novas tecnologias a cada dia. E elas são bem-vindas. Elas facilitam a vida, não só nas relações de trabalho, mas nas relações comuns. Agora, o que acontece é que o empregador, ele deve colocar as regras, primeiro plano do empregador, as regras de forma clara. Qual é a função do empregado? Quais são os equipamentos eletrônicos que serão utilizados? De que forma ele prestará esse serviço além do contrato de trabalho, além da hora de trabalho? Quais são as suas obrigações referentes a esse equipamento eletrônico, muitas vezes dado pela empresa? Isso, com relação à empresa, as regras devem ser claras, princípio da boa-fé, e para que não haja aí um cerceio até da própria intimidade e da privacidade do trabalhador. Com relação ao empregado que se vê nessa situação, a ele cabe o ônus da prova num eventual pedido de horas extras. Então deve ele provar através dos e-mails, através de contas telefônicas, através de outros quaisquer meios de provas ilícitos, porque conforme o artigo 818 da CLT, cabe provar a quem alega. Se ele alega trabalhar além da jornada e que continua essa subordinação, continua esse comando, continua o trabalho efetivo, mas controlado de forma eletrônica, ele deve sim juntar e produzir essas provas numa eventual reclamação trabalhista para o pedido de horas extras. Professor Luiz Fernando Cordeiro, muito obrigada a participação do senhor aí de Brasília, na TV Atualidades. Nos falamos em breve. Eu lhe agradeço, um abraço a todos.